Amém, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Tô com a minha garganta um pouco inflamada, então se eu tossir alguns momentos é por causa da garganta, que tem uns 2 dias que já tá meia fanhosa. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje a palavra que vai nos falar o Senhor sobre saúde, né? Sobre a nossa saúde. Quando a gente não conhece o Senhor, né? A gente não conhece a sua palavra. A gente acha que... E a gente vai, né, com as coisas do mundo, que a saúde é só você ir para academia, é só você cuidar, né, da alimentação, isso e aquilo, você andar, isso aqui, fazer caminhada. É tudo isso. É tudo isso. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente vê que a saúde, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente procura para o nosso corpo físico. Porque de nada adianta a gente ter saúde no corpo físico, na carne, se a gente não tiver uma saúde espiritual. Porque o espiritual, ele interfere principalmente na nossa saúde. É aquilo que a gente se alimenta, é aquilo que a gente busca para nós, o espiritual. Então, é importante a gente fazer caminhada, sim. É importante a gente cuidar da alimentação, sim. Porque o nosso corpo, né? O corpo, ele precisa disso. Mas se a gente não cuidar, principalmente do nosso espiritual, essas coisas do corpo aí, né? O físico, como diz a palavra do Senhor, né? É pó, é carne, então vai apodrecer. Mas se a gente cuidar do nosso espiritual, principalmente, ela reflete no físico, porque o espiritual é o que dá a vida, é o que dá a direção, né? O espiritual é o que nos fortalece, e é o Senhor, e é a sua palavra. Então eu quero começar falando sobre Provérbios, né? Provérbios 4:23, que diz o que a gente deve guardar o nosso coração, porque ele é, né, a saída, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Então, o coração é o homem interior, é o homem de dentro. Guardar, do que eu tenho me alimentado, se eu tenho me alimentado da palavra, se eu tenho me enchido da presença, se eu tenho me enchido de oração, eu tenho guardado o meu coração, a minha saúde. Caso contrário, eu não tenho guardado o meu coração. Então, o coração é o homem interior, o homem de dentro, o homem que precisa de algo especial para se apegar, sabe, para seguir, para servir. Porque o homem, ele sempre precisa de algo, sabe, amados? O homem, né, o ser humano, nós sempre precisamos de algo para nos apegar, né, para seguir. Então, se não é o Senhor, se não é a sua palavra, são as outras coisas. Então, aqui diz, olha, guarde o seu coração, tome cuidado com o que você come, tome cuidado aonde você vai, tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que você vê, tome cuidado, Roseni, porque daí vai ser a tua vida, daí vai ser o que você vai se alimentar, é o que você vai ter, é o que você vai seguir, é o que você vai servir, né? E em Provérbios 20, ele diz, né, um pouquinho antes, Provérbio 4:20, ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu coração. Provérbios 4, agora eu estou lendo o 20 e o 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. E Provérbios 4:22, ele diz, porque são vidas para os que a acham e saúde para o seu corpo. Então a palavra do Senhor é vida para quem busca ele, porque é Jesus, né? A palavra é o verbo é Jesus. Então diz aqui, olha, para a gente, né, se atentar, prestar atenção, né, na palavra do Senhor. E as razões, inclina o ouvido. Então ouve o que o Senhor está falando, né? Preste atenção no que ele tem falado para mim e para você, né? E a isto inclina. Por quê? Porque
o 22 ele diz, porque são vidas para os que a acham e saúde para o corpo. Então não tem como a gente, né, saber assim, a saúde, ela está em Jesus. Ela vem de Jesus, ela é Jesus, ela é a palavra, né? Ali, Atos dos Apóstolos 9, a partir do 32 ali, Pedro ali, ele está ali em Jope, né, fazendo viagem missionária, e ele vai ali até Pedro, né? E Enéas, Pedro vai até Enéas e Enéas está doente. E aí, ele fala o que para Enéas? Ele fala, Enéas, Jesus Cristo te dá a saúde. Então, a saúde, quem dá a saúde para nós é Jesus. Atos dos Apóstolos 9, 32. E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos, quer dizer, aos filhos de Deus, que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então aqui, Pedro estava nessa viagem missionária, depois foi ali, ressuscitou ali Tabita também, que tinha morrido, as Docas, né? Então assim, aqui, né, o que me veio principalmente foi essa palavra. Olha, Jesus Cristo te dá a saúde. Jesus Cristo é a saúde para ti. Jesus Cristo é o caminho para onde você deve andar. Jesus Cristo é a vida ao qual você precisa buscar. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho por onde eu preciso andar, a verdade que é a sua palavra e a vida está no Senhor. Então, aqui, né, Pedro fala para Enéas, é Jesus Cristo. Ó, Roseni, é Jesus Cristo. Ó, igreja, é Jesus. Então, busque a Ele, ouça Ele, ande nos caminhos dEle. Faça uma boa alimentação, sim. Faça caminhada, sim. Faça academia, sim. Porque isso vai te ajudar a servir melhor o Senhor, a andar mais alegre, feliz na presença do Senhor. Porque primeiro você cuida do espiritual, depois você cuida do corpo. Nunca coloca o corpo primeiro lugar, não. Primeiro o espírito, porque o espírito ele vivifica as outras coisas. Se o espírito ele não estiver alegre, contente no Senhor, a gente pode ir para academia, pensar de meio-dia de noite, mas vai continuar triste, vai continuar enfermo. Por quê? Porque o espiritual ele não está bem. Então quando Enéas fala, Pedro fala aqui para Enéas, então eu entendo para mim. E nós entendemos, igreja, o que nos dá saúde é Jesus. É Jesus. É a palavra. Ele é a palavra. Então, esse versículo para mim foi aqui. Pedro vai ali, também ressuscita Tabita. Ali no tanque de Betesda, em João 6, Jesus vai ali, né? Jesus é a saúde. Jesus dá saúde para aquele homem que há 38 anos estava ali. Um dos enfermos se aproximava de Jesus. Jesus curava, né? Os paralíticos, todos que iam até Jesus, eles eram curados. Então, Jesus é a cura. Jesus é a restauração. Jesus é a salvação. Primeiro ele salva, depois ele cura, ele perdoa, ele restaura, ele faz, né, muito mais além do que pensamos, imaginamos ou queremos. Mas o nosso corpo nós precisamos cuidar sim. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios ali para a gente cuidar também do nosso corpo, né? 1 Coríntios 3, 16, 17, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não é meu, não é seu, é do Espírito Santo, porque nós somos dele. Nós somos do Espírito, nós somos do Senhor. Então o nosso corpo, ele é do Senhor. Ele é do Senhor, ele é propriedade do Senhor. Então eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu preciso cuidar sim. Eu preciso ver o que eu vou comer, né? A gente precisa sim beber água. Precisamos cuidar do corpo físico, sim, porque, né, o espírito, ele vive e ele mora, né? Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Mas se o espírito, ele não estiver ativo, ele não estiver vivo, ele não estiver com saúde, o nosso corpo, ele não vai ter saúde também. É um conjunto, Então, aqui na palavra também, em Provérbios 3, ele diz que o que é saúde para nós? Né? É a palavra do Senhor.
É a palavra do Senhor. O 6 e o 7, Provérbio 3, 6 e 7. Reconhece, quer dizer, reconhece o Senhor, reconhece a palavra do Senhor. Anda na palavra do Senhor, né? Em todo o tempo. Ele diz, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. O Senhor, né? O Senhor endireitará. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Então, temer a palavra do Senhor. Andar na palavra do Senhor. Me apartar do mal. Que me apartar do mal. Das coisas que fazem mal para os meus ouvidos, para os meus olhos, para o meu coração. Das coisas da carne, das coisas do mundo. Me apartar, eu sou separado. Nós somos separados para fazer a boa obra ao qual o Senhor quer que nós permaneçamos nela. Então a palavra do Senhor, né, diz aqui, olha, não seja sábio, não ache que isso é melhor para você. Não pense que você fazendo isso, fazendo aquilo, é melhor para você. O melhor para mim, o melhor para você, o melhor para nós é seguir a Jesus, é seguir a sua palavra, é andar nos seus caminhos, é buscar a Ele, né, fazer a sua vontade. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Hoje em dia, a saúde tem sido muito atacada. E a gente sabe, né, que são coisas que, infelizmente, às vezes o inimigo, ele coloca coisas, sabe, na nossa vida, quer colocar julgo, quer colocar coisa pra gente se entristecer, pra gente pensar que o Senhor não tá cuidando, mas o Senhor tá cuidando sim. E quando vem essas dificuldades, sabe, no nosso corpo, é pra gente ver que a gente depende ainda mais do Senhor, que a gente não é nada, que uma diarreia, uma dor de barriga acaba com nós. Então, forte é o Senhor, bom é o Senhor. Quando o Senhor permite, né, enfermidades nas nossas vidas, é para a gente ver a nossa dependência, para a gente chegar que nós dependemos mesmo e principalmente do Senhor, né? Ele diz para nós, olha, entrega para mim, entrega as preocupações, o coração, porque quem vai cuidar é Jesus, é o Senhor que cuida de nós. É o nosso Deus. A santidade é uma maneira da gente também ter saúde, se santificar, né? Ser santo. A palavra do Senhor diz, ser santo, porque Ele é santo. E sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Então é uma constância, né? É uma constância a gente estar, a gente ouvir, a gente seguir o Senhor. A gente tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Com o que a gente busca, com o que a gente fala também. Porque a saúde também, dependendo do que eu falo, eu não tenho saúde dentro, porque a saúde vai me fazer falar coisas boas, coisas que agradam ao Senhor. Porque primeiro eu agrado ao Senhor. Se eu não agradar o Senhor, eu não vou agradar o homem, né? As palavras que saem da minha boca, certo que nós não vamos agradar o homem mesmo, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Mas quando o Senhor, Ele fala algo para nós, que a gente fala, as pessoas percebem pelo nosso falar, pelo nosso caminhar, pelo nosso andar, que a gente é do Senhor, né? Por causa do proceder, louvado seja o Senhor. Então a nossa saúde, quem nos dá é Jesus. A saúde é Jesus. Então a saúde é o quê? A saúde, a gente vai ter saúde quando a gente medita na palavra do Senhor. Porque tem dia que a gente não tá legal mesmo. Tem dia que a gente não tá legal. E no dia que eu não tô legal, eu louvo. O tempo todo eu louvo. Por quê? Porque eu adorando ao Senhor, eu sei que eu vou ficar bem. Por quê? Porque o Senhor é quem cuida de nós. Então, todos que eu buscar Jesus eram curados, eram sarados, os olhos eram abertos. Por quê? Porque é Jesus, é a palavra, é o verbo, né? É o verbo, é a palavra, é a direção, é o caminho, é a alegria, é a paz. Tudo está em Jesus, tudo está nele, tudo vem dele. Louvado seja Deus. Então, Salmos 37, o 4 e o 5, o 4 diz, deleita-te no Senhor, ter alegria, ter prazer no Senhor, na sua palavra, na sua presença. Deleita-te no Senhor
E Ele concederá o desejo do teu coração, porque o meu prazer e a minha alegria é o Senhor. E ali no 35 ele diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, e o tudo, ele fará. Então o que nós precisamos mesmo é confiar, é entregar, é descansar no Senhor, né? Mandar a ansiedade embora, as preocupações embora. Sei que a gente manda e às vezes ela quer persistir, mas vamos continuar mandando embora. Porque quem nos sustenta é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor, quem nos livra é o Senhor, quem está conosco é o Senhor em todo o tempo. Que nós precisamos mesmo é do Senhor, é de Jesus, é da sua palavra. Ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, como fala em Salmo 1. Porque as folhas vão continuar verde. E as frutas vai dar no tempo certo. Por quê? Porque o nosso fundamento, a nossa raiz é o Senhor. É a sua palavra, né? É a palavra, é a palavra. Tem equilíbrio em tudo, né? Como o bispo falou esses dias. Pra gente ter equilíbrio em tudo. Tudo eu posso, sim, cuidar do meu corpo físico, sim. Porque a palavra do Senhor diz, pra gente tomar cuidado. Que o nosso corpo é o templo do Senhor. Eu preciso tomar cuidado, sim, né? Senhor, me ajuda, né? Se eu tenho dificuldade com açúcar, eu preciso manejar, né? Se eu tenho dificuldade com outras coisas, eu preciso melhorar. Eu preciso cuidar. Porque como é que o Senhor vai, né, me enviar para fazer a obra dele se eu não tenho cuidado do meu corpo? Aí não vai. Por quê? Porque aí eu vou, não vou não, porque eu tô com isso, com aquilo. Mas quando eu cuido do meu corpo, o meu espiritual, né? Eu cuido do meu espiritual. O meu espiritual reflete no meu corpo. Porque, né? A alegria do coração, ela formoseia o rosto. E o coração é o quê? É o homem interior. Se eu tenho alegria dentro, né? Eu tenho alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, aquela alegria que permanece. Vai ter dificuldade, vai ter. Mas a minha alegria, ela não está nas coisas, ela está no Senhor. Que me guarda, que me ajuda, que me fortalece. E eu sei que Ele vive, né? E se levantará ao meu favor, ao nosso favor. Ele é o nosso Redentor, né? Ele é o nosso Redentor. Então, o que nós precisamos mesmo é estarmos firmados na palavra do Senhor. E a gente vê cada dia, né, que a gente conhece um pouquinho a mais o Senhor, a gente vê que nós precisamos mais dele, que nós precisamos buscar mais ele, que nós precisamos estar mais perto dele, mais próximo dele, porque é ele quem nos dá a saúde, né? A nossa confiança no Senhor, a minha confiança e a sua confiança precisam estar sempre no Senhor, né? Não no Senhor, não no nosso entendimento, não de achar isso, de achar aquilo. Sempre pedir a direção do Senhor, né? Porque o homem faz muitos planos, mas a palavra final, ela vem sempre da boca de Deus. A gente pode fazer vários planos, mas se o Senhor não for, né, não estiver nos planos, esses planos tendem a dar errado. Mesmo porque eu e você não podemos fazer planos se o Senhor não estiver nesse plano. Porque nós temos um dono. Nós temos o Senhor que cuida de nós. Então eu não posso. Hoje eu não sou de mim mesmo, sou do Senhor. Então eu não posso fazer nada sem perguntar para o Senhor, sem pedir para o Senhor, sem ser direcionada por Ele. Porque aí eu vou ser um filho que o pai não vai se agradar. E aí o pai vai deixar se dar mal para aprender que o pai, né? O pai, ele precisa saber dos planos dos filhos. Nós, né? Eu que sou, né, carne, sou mãe, nós que somos mãe, nós queremos saber dos planos dos nossos filhos, o que eles vão, para onde eles vão, com quem eles vão estar, né? O que vão fazer. Imagina o Senhor, que Deus entregou seu filho para morrer no nosso lugar. Muito mais, né? Ele quer saber dos nossos planos. Saber, né? Para confirmar no nosso coração, sim ou não. Isso é em tudo. Porque a gente não sabe, né? A gente pode preparar uma viagem,
e não voltar. Se o Senhor não estiver naquela viagem, se o Senhor não estiver naquele plano, se o Senhor não estiver na direção que a gente quer ir, se Ele não tiver. Agora, se Ele estiver, né, a gente pode até ter uns contratempos, mas se Ele disse pra gente ir, a gente pode ir, que Ele vai levar, Ele vai trazer em paz, em segurança. Por quê? Porque a responsabilidade é dele, não é minha, não é sua. Se Ele mandou, tá bom, Senhor, eu vou, porque o Senhor está mandando, né? Como ali, Pedro ali foi, jogou as redes e falou, Senhor, segundo a tua palavra. Tinha jogado a rede a noite toda, mas, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou fazer, porque é a palavra do Senhor. E o Senhor está falando, o Senhor é a palavra. O Senhor se responsabiliza. E sempre que o Senhor falar algo para nós, a gente pode ir na segurança dele, não na nossa. Porque nós somos falhos. Mas a segurança dele, quando ele diz, ele é o dono, ele é o todo-poderoso. Então, o que eu entendi sobre saúde, a saúde que nos dá é Jesus, é a palavra, é a oração, é momentos que eu tenho, que eu preciso com o Senhor, né? Eu preciso. Ele diz sempre para nós, olha, não deixe essas palavras se apartar do teu coração, porque são vidas, vidas para ti, vidas para você, direção para você. Quer viver bem? Siga a palavra do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Em João 6, né? João 6, 33, 6, 3, 33b. 6, 63b. Eu vou estar lendo essa palavra para a gente acabar, para a gente terminar. Louvado seja o nome do Senhor. João 6, 63. Parte B. Glória a ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. João 6, 63. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, o que nos dá vida é o Espírito. Esse Espírito foi vivificado através do quê? Através de Jesus. Através da nossa entrega ao Senhor Jesus. Né? Então, ele diz, olha, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. Né? A carne para nada aproveita. Porque a carne, né, ela vai voltar para a terra, vai voltar a ser pó. E o Espírito, ele volta para Deus, se for de Deus, né? Se for do Senhor. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então aqui o Senhor Jesus está falando, olha, a palavra do Senhor, ela é Espírito e vida. Ela te dá vida, ela te dá direção. Mas quando você fizer as coisas da carne, né, vai ser por um tempo pode até dar um pouco de alegria, mas depois aquela alegria ela é passageira. Mas a palavra do Senhor não, ela permanece. Então, o Espírito, quer dizer, aqui está falando, né? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, a palavra do Senhor, ela é Espírito e vida, que vivificou o nosso espírito através da nossa entrega, né? Da entrega da nossa vida para o Senhor. E nós temos um dono, o nosso dono é o Senhor. Então, tudo que eu for fazer, o Senhor precisa saber, né? Ele precisa estar nos meus planos, porque se Ele estiver, aí Ele vai conduzir, aí Ele vai nos ajudar, aí sim Ele vai nos proteger, aí vai nos encher, aí vai nos dar alegria, vai nos renovar, né? Nos renovar. Porque hoje nós temos saúde, muito mais saúde do que antes, quando nós não éramos do Senhor. Eu, pelo menos,
Graças a Deus, tenho muita saúde hoje. Quando eu não era do Senhor, eu tinha problemas que eu não sabia o que era. E hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho nada. Fui curada muitas vezes pelo Senhor e tenho sido, e nós vamos ser curados sempre. Porque o Senhor nos cura, né, todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Então, amados, o que nos dá a saúde é o Senhor. É Ele. A saúde vem dele. A saúde vem do Senhor, sabe? Mas nós precisamos vigiar, assim, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, porque daquilo que a gente alimenta é o que nós vamos ter. Com a nossa boca, tomar cuidado com as palavras, né? Pra gente não entristecer ao Espírito Santo, entristecer ao Senhor. Tudo isso nós precisamos tomar cuidado. Tudo, né? Tudo nós precisamos tomar cuidado. Tomar bastante água, dormir bem, tirar, né, momento de descanso, tirar um tempo para o nosso corpo descansar, né, no Senhor, porque o nosso corpo é do Senhor. Nós precisamos cuidar dele bem, né? Guardar o nosso coração com o que nós pensamos, com o que nós nos alimentamos, o que nós ouvimos, o que nós temos visto, né? Obedecer à palavra do Senhor. Quando eu transgrido a palavra do Senhor, eu trago enfermidade para mim, para minha vida espiritual, eu trago peso. Então, tudo isso são coisas que o Senhor quer para nós, né? Mas, sobretudo, né, que nós precisamos guardar mesmo é o nosso coração, né? O temor ao Senhor, ele nos dá saúde. Eu temo a palavra do Senhor. Então, não vou fazer isso por causa do Senhor. Não vou fazer porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar a Ele. Porque é Ele quem dá a saúde, é Ele quem dá a vida. Ele é o dono da vida, né? Ele é o dono da vida. Ele é o dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá saúde no dia de hoje. Amém. Saúde espiritual, né? Porque o nosso espiritual é o que nos fortalece. Porque dependendo da alimentação que a gente comer, a gente fica cansado. Mas quando a gente come, se alimenta da palavra do Senhor, isso nos dá vigor. Vigor para nos levantar, vigor para fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes o nosso corpo físico, ele não quer. Ele não quer ir para a igreja, ele não quer orar, ele não quer adorar. Mas se o nosso espírito estiver, né, fortalecido no Senhor, o nosso corpo, ele vai ir porque o espírito está forte. O espírito está com ânimo, o espírito está com alegria. Porque existe algo muito maior do que nós, que é o Senhor, que é o nosso dono. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos cuidar, né? Cuidar do nosso corpo, sim, que é templo do Espírito Santo. Mas cuidar, principalmente, do nosso espiritual. Meditando a palavra, né? Buscando a vontade do Senhor. Né? Não sendo sábio aos nossos próprios olhos e interesses, mas sendo sábio segundo a palavra do Senhor. Porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para que nós andemos na sua palavra. Eu vou estar orando. Senhor Deus amado, Deus querido, Pai, o que nós entendemos na tua palavra, Senhor, que ela é espírito, que ela é vida, Pai, que ela nos dá ânimo, que ela nos dá alegria, que ela nos dá paz, Senhor, que ela nos dá direção, Senhor. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, me ajuda, ajuda meus irmãos, Pai, com a saúde, Pai, que a saúde que estava no Senhor Jesus Cristo venha sobre nós, sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo mental, o espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque o que nós entendemos que a saúde, ela vem do Senhor Jesus. Jesus mesmo ali, quando ele se entregou, ele era saudável. Ele ficava ali tanto tempo de jejum, e ele era homem, ele foi homem igual nós, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos vivifica, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, querido e amado,
Nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a toda espírito de enfermidade, Pai, aquilo que vem para entristecer, Pai, para trazer peso, para trazer preocupação, Senhor, ansiedade, medo, dúvidas, insegurança. Nós rejeitamos, porque a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa cura. Porque o Senhor diz na tua palavra que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, as dores, Pai. Então, Senhor, nós declaramos, Pai, saúde para o nosso corpo, porque o nosso corpo é teu. Saúde para a nossa mente, saúde para os nossos olhos, saúde para os nossos ouvidos. Pai, no nome do Senhor Jesus e principalmente, Pai, para o nosso coração, o homem interior que precisa estar ligado à tua palavra, Senhor, ligado à tua presença, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai Santo, querido e amado. Tome as nossas mentes, os nossos olhos, Pai, o nosso coração, Senhor. E nos ajuda, Pai, a nos alimentar, Pai, principalmente, Senhor. Principalmente, Pai, da tua palavra, Pai. Através da palavra, da oração, Pai, da adoração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu te dou graças, meu Senhor, por este dia, por mais um dia, Pai. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu entendi, Pai. Eu entendi, Senhor, que eu posso buscar muitas coisas, Pai, mas só o Senhor dá saúde. Então eu preciso buscar uma única, somente o Senhor, somente a tua palavra. Porque eu sei que tudo está no Senhor. E o Senhor é quem fortalece. É o Senhor quem me fortalece. É o Senhor quem fortalece meus irmãos, minhas irmãs, Pai. Porque é a tua palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém.